Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui problemáticos com a estreia, primeiro episódio da nova série da Marvel na Disney Plus, Cavaleiro da Lua. Pois bem, pessoal, começamos então com a nova levada, a nova fornada de séries da Marvel dentro da Disney Plus. Cavaleiro da Lua, o primeiro produto para a gente curtir e se divertir com os bons super-heróis. Bom, vamos combinar, né? Talvez não muito. O que eu quero dizer com isso? Eu faço uma pergunta inicial antes da crítica geral. Vocês assistiram ao trailer que foi lançado ali em meados de janeiro aqui de 2022? Se assistiram, bom, vocês viram um produto melhor do que o episódio de estreia aqui da série. Sim, ele tem um conteúdo que você vê aqui também dentro do primeiro episódio, mas mostrado de uma maneira completamente lenta, sem muito ritmo, uma coisa um pouquinho mais fria, não tão dinâmica. Sim, o trailer lá de janeiro é muito melhor do que aqui o primeiro episódio. Isso porque a totalidade das cenas que a gente vê no trailer, quase todas elas, tirando acho que uns 3 ou 4 frames diferentes assim, que não estão incluídos no primeiro episódio. Talvez estejam no segundo, terceiro, quem sabe, mas praticamente o trailer que foi oferecido pra gente em janeiro é um resumo do primeiro episódio. E o ritmo do trailer é muito melhor do que a gente vê por aqui. Simplesmente quem viu o trailer sabia de tudo o que ia acontecer. Em termos de apresentação de personagem, em termos de apresentação do vilão e motivações, um pouquinho aqui e acolá. Claro, né, você pode até considerar, você está considerando que o trailer é melhor do que o episódio de estreia, mas porque você viu o trailer, e quem não viu? Aí pode dizer que o episódio é bom? Aí que mora o problema, porque realmente o ritmo que a gente não vê aqui, mas existe lá no trailer, aí quem não viu o trailer vai perceber ao assistir aqui, e se não tiverem um pingo, claro, de empolgação, né, com a influência do hype, né, de estreia, da série da Marvel, vai perceber que esse episódio aqui, ele tem lá os seus probleminhas, exatamente de apresentação de um personagem que não é cativante pra gente. Sim, esse personagem inicial, que é o Steven Grant, ele é um personagem meio abobado, ou completamente abobado, né? Sendo que a gente pensava que o Cavaleiro da Lua seria um herói, um super-herói cascudo, porque foi basicamente isso que a gente teve de, assim, noção no finalzinho do trailer. Aquela apresentação dele dando porrada num bicho meio esquisito, né? Aparentemente num banheiro, né? Aquele final de trailer falava, caramba, esse super-herói vai ser realmente daquele bem porradeiro, daqueles tipos que a gente viu lá na Netflix, quando lá existiam as séries da Marvel, né? Principalmente, né? A começar, né? Demolidor, que batia com força. Claro, a gente nunca pode pensar que dentro da Disney Plus a gente vai ver uma série violenta, até mesmo é uma prova cabal, exatamente o que acontece aqui no primeiro episódio, né? Mas ainda ficando na esperança, não achar que Cavaleiro da Lua seria um cara, um sujeito, né? Um personagem, um super-herói que iria apresentar pra gente um teor elevado de violência. Lê do engano, né? Com certeza não, né? Sem contar também, né, que o Cavaleiro da Lua é tido como o Batman da Marvel, por alguns motivos, né? E claro, Batman é sempre associado a muita violência. O Cavaleiro da Lua, sim, é um personagem violento nos quadrinhos, mas esquece, dentro aqui da Disney Plus, ele nunca vai ter sangue. Mas enfim, a questão não é o Cavaleiro da Lua em si, porque ele é apenas o último frame, assim como foi o finalzinho do trailer, ou seja, realmente, de fato, o trailer é um grande exemplo, um grande resumo melhorado do que aqui este episódio, que, como eu disse, apresenta tudo que tem que colocar pra gente dos elementos, mas de uma forma um pouquinho arrastada, para vocês terem um exemplo da minha situação ao assistir a estreia aqui. Lá por mais ou menos 22 minutos, exatamente naquele ponto onde o personagem Steven, ele percebe que o seu peixinho dourado está diferente, agora está com 2 barbatanas, naquele ponto eu fiquei com necessidade de tomar um energético. Eu não tinha um energético aqui, então qual foi a minha solução? Bom, peguei um pacotinho de pipoca, taquei no micro-ondas, esperei, dei pausa, claro,
o episódio, né? Eu esperei ficar com o pacote, né? Aquele balde de pipoca, né? Que, aliás, olha só, tá aqui. Pois é, e claro, né? Por causa do ator que faz o protagonista, ou os 3 protagonistas aqui, né? Steven Grant e também o Mark Spector, por enquanto, né? Depois vai aparecer mais outros. Claro, Oscar Isaac, que sim participa aqui de Star Wars. Pois bem, né? Eu tive a motivação por causa dele, fiz a pipoquinha e comecei a comer porque sim, eu precisava realmente de um estímulo, né? Alguma coisa mais pipoca, eu queria vibrar com o episódio e eu não estava conseguindo, porque até esses dois primeiros 22 minutos, tô até me enrolando aqui, né? Exatamente a metade do episódio. A apresentação desse personagem, que é o abobalhado, realmente não funciona, porque, para falar a verdade, são muitas cenas repetitivas tentando mostrar que ele é um ser um pouquinho que não consegue se socializar com as pessoas, né? Alguém flerta com ele, quer dizer, na verdade a gente rapidamente percebe que quem flertou lá com aquela moçoila não foi o Steven, foi o Mark, com certeza. E ele naquelas, né? Pô, todo dia ele acorda amarrado na própria cama, ou seja, ele sabe realmente que ele tem problemas de até sair por aí perambulando, mas que ele tenha a múltipla personalidade. E tá, isso é um conceito fácil da gente perceber. Não precisava a toda hora ficar repetindo que ele tem esse distúrbio. Ok, talvez nos próximos episódios eles vão enfatizar a outra personalidade dele ou outras que ele possa ter aqui dentro da série. Tudo bem, então no primeiro enfatiza mais esse personagem. Mas vamos combinar, né? O personagem abobalhado apresentado por aqui não tem cara de super-herói. E aí você percebe a todo momento que, realmente, cadê o super-herói aqui? A gente está vendo uma série da Marvel. Ou seja, a gente quer um episódio onde ofereça pra gente a origem de um super-herói. De fato, aqui para o Cavaleiro da Lua, nós não estamos assistindo a sua origem. Ele já existe, ele já está num certo momento da sua existência. Mas claro, digamos que nem todas as múltiplas personalidades dele estão conscientes das outras. E talvez seja esse o caso. Como se fosse uma espécie até de começo de fato. Pelo menos para o Steven, né? Ele está começando a entender o que está acontecendo em volta dele. Que ele tem outras figuras dentro da sua própria cabeça. Mas essa figura não parece um bom protagonista. Talvez, se por exemplo, a série se iniciasse com o Mark, o cara mais forte, mais parrudo, né, que é tido como um mercenário, né, ele é um mercenário de fato, né, para quem sabe alguns detalhes das histórias em quadrinhos. Seria interessante porque ele seria a figura um pouco mais heróica, né, mais violenta também, mais energética, né, do que essa figura meio pamonha que é esse cara que é ali um funcionário no museu que não consegue nem se socializar com as pessoas. Quem quer acompanhar a história desse cara? Ninguém. Com certeza não. E claro, tem um agravante do que acontece com ele. Quando ele começa a ter aqueles apagões, literalmente a gente vê, nós espectadores, como realmente um apagão. A gente não percebe a presença da outra personalidade dele, porque quando ele está lá fugindo dos capangas lá do então vilão aqui, vivido pelo Ethan Hawke, que agora me fugiu o nome dele, eu tenho que puxar aqui pela memória, o Ethan Hawke, que é o Arthur Harrow. Pois é, ele fica fugindo então lá dos capangas do sujeito, e toda hora que ele está mais encurralado, aí ele tem uma vertigem, e claro, a gente percebe, tá, a outra personalidade vai invadir o seu ser. Aí, mas já tem um novo apagão assim de novo, e ele já volta a ser o pamonhão, com as mãos sangrando, ou com uma arma na mão. Ou seja, a gente não vê outra personalidade, sim, a gente só vê o resultado, né? O pessoal caído no chão, ou morto, ou voando pelo abismo, porque a gente também tem que incluir, né, aquela sequência de fuga lá com a van, né, do Cupcake, né? Que foi mais frustrante ainda do que aquela cena onde ele bate um monte de capangas ali na rua. Eles deviam ter mostrado o Mark em ação, para a gente curtir um pouco da violência, mas aí que é o problema. Será que é um recurso que eles sempre vão usar em todos os episódios, nos outros 5 restantes? Porque a série só tem 6 episódios. Será que eles sempre vão se valer disso para não mostrar a violência? Eles mostram o sangue, né? Mas
é um paliativo, né? Um jeito de esconder os atos violentos, só porque está dentro da Disney Plus. Mas como isso vai se repetindo por várias vezes, tem aquele momento onde ele bate nos caras ali na rua, lá na fuga com a van, acho que são 3 inserções da personalidade mais briguenta, e a gente não vê nenhuma delas, ou seja, 4 ou 5 oportunidades que a gente não vê o cidadão batendo. Isso, claro, resulta também no final, que é a mesmíssima coisa. Aliás, a gente pode já dizer, né? Naquele momento onde aí o Mark pede, pô, deixa eu entrar, deixa eu dominar, ser a personalidade forte, dominante. E o Steven deixa. Aí ele entra, que entra no corpo, ele já está dentro do corpo, né? São múltiplas personalidades, né? Mas aí o Cavaleiro da Lua, o herói, o super-herói, ele aparece, né? Se transformando lá no seu traje, no seu uniforme, tudo branco, né? Feito daquelas coisas de meio múmia, né? Aqueles pedaços, sei lá, bandanas, enfim. Ele vai entrando, né? Que até uma cena interessante, um efeito interessante. O traje vai envolvendo o personagem. E aí aparece o Cavaleiro da Lua, que dá umas porradas também lá naquele monstrengo que aparece. Mas a gente também não vê essa ação completa. E também essa cena a gente viu quase que exatamente no mesmo jeito no trailer. E literalmente, né? O episódio acaba ali, como se fosse um gancho, um grande cliffhanger, para a gente ficar ansioso pelo próximo episódio. Não, né? Porque nem quando o próprio super-herói aparece, a gente não vê completa a ação, toda aquela violência. Porque literalmente no começo, a câmera está lá do lado de fora do banheiro. É jogada uma pia, se não me engano é uma pia, né, que sai fora, né, pela porta, e depois quando a câmera entra de fato, vai mostrar a ação, ele só já está batendo no chão, o sujeito já está no chão, né, aquele bicho esquisito lá, já está apanhando do Cavaleiro da Lua, e o Cavaleiro da Lua depois se volta para a câmera e acaba o episódio. Ou seja, é uma frustração o tempo todo nesse episódio, que é a ação que a gente queria ver, que a gente queria curtir, que de fato a gente nunca vai ver aqui dentro desta série. Com certeza, nós nunca veremos o Cavaleiro da Lua socando um sujeito, principalmente um ser humano, e saindo sangue. Sim, ele teve bastante sangue lá quando ele tinha batido lá em todos os capangas, ele estava lá com o escaravelho na mão. Tinha, mas é uma coisa que não está associado a outra. E quando de fato ele bateu em alguém, não era uma pessoa, era um monstrengo. E vocês sabem, né, para aqueles critérios de violência, quando você bate num ser humano, sobe a censura. Quando não é um ser humano, baixa a censura. Vira quase livre, né? Pois é. Aliás, esse episódio aqui ganhou classificação 14 anos para o Brasil, né? Lá fora parece que é 16 para a série inteira. Mas de qualquer forma, né? Mesma coisa. Nunca vai aparecer nada demais. Bom, na verdade, a única coisa interessante desse episódio, de fato, é a apresentação de como o vilão age. Ele é bem sorrateiro, ele é um cara sossegado, quase sereno, ele nem parece um vilão, o que é muito interessante. Realmente, o ator, o Ethan Hawke, faz uma compensação muito da boa, assim como o Oscar Isaac faz com as suas múltiplas personalidades. Nesse ponto, protagonista e antagonista estão muito bem defendidos. E depois ainda aparecerá mais uma terceira figura importante, que é aquela mulher que o Steven liga, né, lá no celular do Mark, que é a Layla, que com certeza também será o interesse amoroso verdadeiro de todas as múltiplas personalidades, né? Acredito, né? Agora, se você pegar qualquer outro personagem a mais que apareceu ali, foi tudo realmente gordura, como por exemplo, né, a chefe do Steven lá no museu, não precisava de tudo aquilo, podia cortar toda aquela coisa lá, porque a gente já entendeu que o personagem, ele não tem uma vida social, como aquela cena lá na praça, né, onde ele fica lanchando junto com a estátua, depois tem o casal que aparece, pede para tirar foto, né? Bastava aquele momento ali lá no restaurante, onde ele combina com a mulher, que não foi ele que combinou, foi a outra personalidade, né, que fez o convite. Aquilo já era suficiente para passar completamente para nós que o personagem, ele não é um sujeito normal, não sabe se relacionar com os outros. Suficiente, não precisava arrastar tanto. Ou seja, se fizesse uma enxugada do personagem, porque a gente já conseguiria entender perfeitamente,
a outra figura do Mark poderia aparecer muito antes aqui no episódio e não apenas também lá no finalzinho, como o próprio Cavaleiro da Lua. O episódio ficaria muito mais interessante e não se assemelharia exatamente ao trailer já oferecido pra gente, que era um grande resumo e num ritmo muito mais interessante. Mas estou falando mal do episódio o tempo todo, mas eu tenho certeza, aliás, eu já verifiquei por aí em outros youtubers por aqui comentando o episódio, eles próprios super empolgados, e eu vendo lá o comentário do pessoal, percebendo que muita gente, mas quase todo mundo gostou bastante, considerando uma das melhores aberturas de séries da Marvel até hoje, contando, claro, as outras 5 séries exibidas ano passado. E eu, pelo contrário, para mim essa foi a pior abertura de série com certeza, superando Gavião Arqueiro. Sim, fácil, fácil. Isso porque, claro, a gente já tem aquela distância de não ser um personagem mais conhecido, que vem dos cinemas, um personagem totalmente zerado para a maioria das pessoas, mas de fato, isso não é um grande problema, porque o que vale é como você apresenta um novo personagem, não importa, por exemplo, no própria série do Gavião Arqueiro, era um personagem conhecido, mas resultou também num episódio de abertura fraco, ou seja, ser conhecido ou não ser conhecido não é a questão, o que vale é como o roteiro desenvolve exatamente as premissas da série, se você já se empolga logo de cara. De novo, claro, eu não me empolguei, mas muita gente gostou bastante. Mas eu tenho certeza que isso é hype. O hype faz com que qualquer um que assista a série já venha carregado de muitas expectativas. E elas realmente funcionam. Elas fazem efeito na cabeça de quem está assistindo, ignorando muitos furos de roteiro ou ignorando que o roteiro ele não apresenta um ritmo interessante para a gente se envolver com a história. Tem aquela coisa também, né? Muita gente está dizendo que essa série é sombria. Não tem nada de sombria. Tem muita gente dizendo que ela é violenta. Não tem nada de violenta, porque a violência não aparece. Ela é totalmente obliterada exatamente na hora que ela vai acontecer. A gente não vê a violência. E olha que várias outras séries antes já exibiu muito mais do que isso. Até uma coisa contraditória, né? Na série que se mais pensou que a gente encontraria exatamente isso, atos violentos, é o que menos oferece, na verdade. Aliás, a classificação dada de 14 anos aqui para esse episódio de abertura, talvez mude nos próximos, né? É um exagero, porque basicamente do quê? Acho que é só do sangue aparente mesmo, porque de violência não tem nada, tirando um pouquinho de porrada no último instante do episódio. Só aquilo também já faz subir um pouco. Esse episódio podia ser 12 anos ou 10 anos tranquilamente, ou até livre, classificação livre. Bom, não gostei de praticamente nada, tirando as atuações dos atores principais. Agora, uma coisa curiosa também é dizer a respeito daquela figura esquisita que aparecia, que é o Concho, né? Aquela figura que intimidou o Steven, por exemplo, em algumas aparições no espelho e principalmente lá na cena do elevador. Bom, aquele monstrengo ali, que a gente pode considerar também como uma coisa que remetia até uma coisa de terror, né, que podia estar injetado aqui na série, mas é uma coisa, aquilo ali é o cara que, na verdade, o Cavaleiro da Lua é o Avatar, porque o Concho é um deus egípcio. Ou seja, ele é do bem, na verdade. Só que é difícil da gente entender isso pelo episódio. A gente sabe porque a gente viu alguma referência em alguma matéria fora, né? Na internet. Mas o detalhe que aquilo ali é do bem não está vendido também no episódio. O personagem sente medo, ele não está entendendo o que está acontecendo. Basicamente ele sentiu tanto medo quanto sentiu quando o vilão se apresentou para ele. Enfim, o episódio tem muitos e muitos problemas visíveis para quem quer ver, para quem ainda está emocionado ainda, estreia de nova série, com hype ainda no sangue, não percebe nada, mas com certeza, se isso continuar para o próximo episódio, já começa a complicar tudo. Na verdade, uma série que só tem 6 episódios, a gente pode considerar que, bom, o trailer foi melhor do que tudo isso. Então, se você tivesse visto o trailer lá em janeiro e já pulado para o segundo episódio, o da semana que vem, você não perderia nada. E olha que situação perigosa para uma nova série da Marvel que prometia
bastante. Espero que melhore, com certeza, nas próximas semanas. De qualquer forma, quero saber a opinião de vocês, se vocês curtiram ou não aqui esse episódio. Agora sim, vou atribuir uma nota para ele. E eu queria realmente dar muito menos do que eu vou apresentar agora. Eu queria ser muito mal, mas eu vou ficar uma coisa mediana. Não vou dizer nem que foi ruim, nem que foi bom, porque talvez seja só a minha percepção de não ter gostado, e todo mundo tá certo, foi uma maravilha. Portanto, para esse episódio de estreia aqui de Cavaleiro da Lua, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos, exatamente uma nota média, não é nem ruim, nem bom. Depois que a gente descobre com essa nota de partida, a gente pode dizer que não, próximo episódio começou a melhorar ou começou a piorar. Vamos descobrir na próxima semana. De qualquer forma, comentem aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês, se realmente eu estou por fora ou realmente foi uma maravilha. É isso.